O presidente Jair Bolsonaro lança nesta quinta-feira um novo partido com o nome, abre aspas, Aliança pelo Brasil. Para tornar viável a legenda, são necessárias mais de 490 mil assinaturas em pelo menos 9 estados. Esse é o tema de hoje do nosso debate e contamos com a presença do cientista político Marcos Rocha e o advogado Vinícius Bueira. Sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, então, assinou nesta terça-feira a ficha de desfiliação. Primeiro ele se desfilia do PSL. O documento foi firmado em reunião com os seus consultores jurídicos. Do ponto de vista político, a nossa análise vai ser política. O que representa esse movimento de Bolsonaro? Eu, certa feita, perguntei aqui nos corredores se na história do Brasil a gente teve uma troca, né, um presidente que trocasse de partido em meio ao mandato. Começo com o cientista político Marcos Rocha, depois passo para o advogado Vinícius Bueira. Bom, boa noite, Vinícius, Vives e telespectadores. Acho que a questão política do Bolsonaro, ela também tem a ver com o domínio do partido, né, da máquina partidária. Isso também é uma questão financeira, porque está em jogo aí 245 milhões de fundo partidário para esse ano, de fundo eleitoral para as eleições que vêm, e mais de 100 milhões por ano só de fundo partidário para sustentar o partido. Então, acho que vem daí as disputas, né? E eu acho que uma inadequação do partido à vida partidária, né? Apesar de ter passou sempre por 8 partidos, nunca foi um homem de meandros partidários, de controle da máquina partidária. Tu disse que ele era independente? Muito independente de todos esses partidos, né? E está se lançando hoje a ser um dirigente partidário, inclusive sinalizando que ele poderia, inclusive, ser o presidente dessa sigla, né? O que, enfim, isso também seria inédito, né? Um presidente ocupado da burocracia partidária, inclusive alguém que não tem essa tradição, que nunca foi um homem de partido, porque nunca foi um homem de negociação política, né? Não é o estilo dele. Sempre diz que isso é uma espécie de perversão do debate político, essa negociação. Então, a tentativa aí é justamente de ter um espaço onde ele não precisa negociar. Não precisa negociar com grupos políticos independentes dentro do partido, não precisa negociar com outros partidos. É até meio contraditório, né? Querer liderar um grupamento político e não fazer política. Mas essa é a sinalização que a gente tem agora. Vinícius. Boa noite, Bives. Boa noite aos telespectadores. É um prazer retornar ao programa. Bom, Bives, esse é um assunto bastante instigante que gera uma série de dúvidas, né, e controvérsias. O Bolsonaro foi eleito por um partido praticamente inexistente antes da eleição e com a onda Bolsonaro acabou se tornando o segundo maior partido do Congresso. Com isso, o partido PSL faz jus a uma grande fatia do fundo eleitoral e do fundo partidário. E aí começa a primeira grande confusão. Quando se vai fazer o cálculo do fundo partidário e do fundo eleitoral, se leva em consideração a última eleição para a Câmara dos Deputados. Então, o novo partido que está nascendo agora, que é o Aliança para o Brasil, que inclusive hoje foi divulgado que vai ter o número 38, ele não vai levar absolutamente nenhum recurso daquele fundo que faz jus o PSL, porque não é o número de deputados que se tem, e sim o número de deputados que foram eleitos no último pleito. Inclusive já foi anunciado antes mesmo, na semana anterior ou atrasada, não me recordo, que o novo partido vai tentar buscar na justiça o direito a alguma parte deste fundo. Ou seja, ainda isso vai ser uma aventura jurídica, porque não existe, que eu me recorde, algum julgado que dê esta fatia do fundo eleitoral e do fundo partidário a um partido nascedouro. Eu vejo que o presidente está tentando fazer com que ele comece a ter uma base sólida no Congresso Nacional. Porque mesmo ele tendo sido eleito e carregando essa grande quantidade de votos e elegendo a segunda maior bancada, ele nunca teve uma bancada partidária sólida de fazer a base do governo. Inclusive, nós podemos ver que os líderes do governo dificilmente transitaram entre diversos partidos.
e também os deputados mais leais, vamos dizer assim, às políticas que foram tentadas implementar as políticas econômicas foram os deputados do Partido Novo, que não é da base do governo. Então eu vejo que a tentativa do presidente agora é criar um partido que tenha lealdade com o projeto que foi eleito, que é um projeto conservador, e como todo projeto conservador, até as pessoas fazem uma confusão, que dizem que são liberais na economia e conservadores nos costumes. Eu vou pegar esse ponto. Vamos já para a segunda questão, porque o tempo é escasso, mas começo contigo. O que a gente pode esperar, né? Qual deve ser o perfil desse novo partido, o Aliança pelo Brasil? Porque justamente a confusão que algumas pessoas tinham em cima do PSL era isso. Puxava para uma linha conservadora, mas tinha alguns ideais neoliberais e, de certa forma, também tinha ideias nacionalistas. O que a gente pode esperar? Na verdade, nós não temos no Brasil uma cultura política que pudesse gerar partidos ideologicamente sólidos, né? Começamos assim que, quando surgiu este termo neoliberal, foi uma tentativa da esquerda de denegrir ou criar uma imagem negativa sobre o liberalismo econômico. Na verdade, não existe teorias neoliberais, existem teorias liberais de economia. No Brasil se acredita que ser conservador é ser católico ou ser religioso, ser cristão é ser conservador. E uma coisa é ser conservador politicamente, outra coisa é a questão dos costumes. Se nós pegarmos o Partido Conservador inglês, é um partido que, economicamente, é um partido que defende a liberalização da economia, a privatização, a diminuição do tamanho do Estado, e, ao mesmo tempo, mantém uma linha de tradição. Ou seja, ser conservador é manter a tradição. Ou seja, o que a humanidade perseguiu para chegar neste momento atual? Isso é ser conservador. Ou seja, nós não podemos jogar fora a história para fazer novas aventuras. Então, isso é ser conservador. E eu acredito que o partido do Bolsonaro vai ser um partido que até hoje, talvez, existem algumas tentativas, talvez o Novo, talvez o antigo PFL, eram partidos que tentavam ser partidos conservadores. Que hoje no Brasil nós não temos, só temos partidos de esquerda e mesmo assim é meio gelatinosos os conceitos ideológicos deles. Marcos, como é que tu enxerga, ou pelo menos tem expectativa a respeito desse partido quanto às suas ideias? Acho que os três pilares do partido que sinalizam é o militarismo, né, desse segmento de apoiadores do Jair Bolsonaro, que vem de forças policiais, que vem do exército, major, cabo fulano, tenente não sei quem, no movimento neopentecostal. Então são os pastores, pessoas com ligação de diversos tipos de igreja, e também um pouco de liberalismo, né? Mas eu acho que vai ser minoritário. Esse pessoal de viés mais tecnocrático, mais liberal, e a família, né? A família do presidente. Eu acho que aí a gente tem uma coisa que é inovadora, assim, digamos, pelo menos na nova república, que é a posse de um partido que vai ser comandado efetivamente de médio ou grande porte, de ser comandado por uma família, né? Com a sinalização que, se o presidente não for presidente do partido, também pode ser o Flávio, porque, né, é o único da família que pode sair do cargo e sair do partido e manter o cargo por ser senador, e eventualmente com algum espaço para a própria Michelle, né? Ou seja, uma família encampando um partido e comandando também o país. Isso eu acho que seria inédito. E o setor mais, talvez, identificado com o liberalismo, a tendência mais de centro, ou seja, aqueles setores que podem ter sido eleitos pela onda bolsonarista, contra as instituições, mas que depois de eleito resolveu se profissionalizar na política e quer continuar, quer ver se a onda parece que está passando e eles querem continuar sendo eleitos. Esses talvez eles vão ficar no próprio PSL, né, que está dizendo, que está prometendo um partido de centro, conservador nos costumes, mas liberal na economia. Sim, nesse aspecto, tu citaste a família agora e seria a próxima questão, então eu vou nela e depois passo para o Vinícius. Mas, Marcos, como é que fica essa relação entre este partido e o PSL para a composição de uma base do governo, né, na medida em que houve rusgas muito fortes entre integrantes do PSL e membros da família Bolsonaro? Dá para a gente imaginar que pode ser uma relação com atritos? O PSL, que era a base
junto agora a esse novo partido? Como é que fica a relação entre esses dois partidos? A aposta do PSL de virar um partido de centro é de virar um PSD, é de virar um PMDB, que é isso, é de ter tamanho suficiente para negociar apoio, né? Que é o que o governo tem feito até então. Não tem uma base, não tem um acordo formal com os partidos e é obrigado a negociar ponto a ponto, né? Diz que não vai negociar, mas negocia e inclusive tem muitos problemas, porque negocia, promete e não paga, né? Inclusive a base aliada do governo vai deixar caducar a medida provisória que mudou mais médicos, porque o governo não cumpriu seus acordos, né? As execuções não funcionam nos ministérios. Então, a tendência é que o PSL, assumindo esse perfil, continue fazendo exatamente o que está fazendo, negociando ponto a ponto o apoio com o governo. E se daqui a alguns anos for um governo do Partido dos Trabalhadores, faça exatamente a mesma coisa, porque é o que esse tipo de partido acaba fazendo. Agora, a relação do PSL com os filhos do Bolsonaro, a separação passa justamente pela relação dos filhos com o partido, né? Por tentarem dominar o partido em São Paulo, por Flávio tentar dominar o partido no Rio. Então, eles estão no coração das disputas que acabaram levando a esse divórcio, para ficar numa metáfora matrimonial ao gosto do presidente. Dá para imaginar uma dificuldade entre Aliança e PSL para a continuidade do governo? Como é que tu entende essa relação na medida em que há uma separação especialmente relacionada aos filhos? Eu acredito que ainda vai ter muita mudança até o ano que vem, né? Existe alguns comentários, alguns comentaristas que dizem inclusive que existe uma tentativa de fusão do PSL com o DEM, que surgiria um outro partido, e aí sim a ideia é fazer um partido de viés liberal, que ainda nós, apesar da existência do Novo, não é bem o partido liberal. Então eu acredito que ainda vai ter muita mudança, né? Vai ter muita acomodação política ainda para se formar isso. E eu vejo que o que aconteceu nesses 10 meses, eu projeto que é o que vai acontecer nos próximos 3 anos. Não vai ser muito diferente disso, ou seja, o que vai acontecer é uma negociação ponto a ponto dos projetos do governo e a tendência, no meu ver, é que essas negociações sejam cada vez mais facilitadas no momento em que a economia começou a andar, todos os índices de desemprego, de taxa de juros, de risco país, ou seja, a economia voltou a caminhar ainda lentamente. E a tendência que eu vejo é que ela vai melhorar, e aí, vamos dizer assim, o aspecto, a visão do povo, da população, dos eleitores sobre o governo vai melhorar, e com isso vai facilitar as negociações. Mas não vai haver aquelas grandes conchavos, como sempre houve, não vai haver aquela compra de votos, como tivemos no Mensalão e no Petrolão. O que vai haver vai ser uma negociação ponto a ponto, e nós vamos ver a evolução da economia. Aquela medida medida provisória da liberdade econômica que virou lei agora este mês, isso vai revolucionar as relações econômicas dentro do Brasil, como de forma jamais vista. A primeira coisa que as pessoas têm que compreender é que já não há mais necessidade de imposição de exigência de alvará para os pequenos negócios, os negócios de pequeno risco. Só nisto, a facilitação da vida dos empreendedores, dos pequenos empresários, dos médios empresários, vai ser um negócio revolucionário. E só nisto vai começar a melhorar o ambiente de negócios, melhorando a economia, e assim nós vamos assistir o governo caminhar cada vez com mais facilidade, eu acredito. Bom, por hoje a gente para por aqui analisando essas movimentações, em especial na criação do novo partido, Aliança pelo Brasil, o novo partido do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero agradecer a presença de Marcos Rocha e também de Vinícius Bueira, sempre atendem os nossos convites, e deixo aqui um próximo convite para que a gente analise os próximos passos do governo e a movimentação política no Brasil. Seja sempre bem-vindo, Marcos, e também Vinícius. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite. Até o nosso próximo encontro. Tá.